Olá, sou o professor Cliceu. Estamos novamente com o nosso programa trabalhando a cultura civilizatória. Hoje o nosso tema vai ser explicar por que é, o, o ex-presidente Lula ele é rotulado como comunista e ladrão. Para responder essa questão, é bom dizer a todos que desde 1612, lá, quando os Estados Unidos iniciou a sua caminhada histórica através da invasão inglesa na América do Norte, essa invasão ela foi paralelamente acompanhada da invasão espanhola naquela região, né? E os espanhóis se viam com direito acima dos ingleses, porque eles chegaram antes da invasão inglesa naquela região. E, portanto, a maior parte da dominação do território norte-americano pertencia à Espanha. E, por conseguinte, ele era uma região dominada e com direitos ao território mexicano. Essa presença inglesa era ali naquela região norte-americana, ela era restrita a uma estreita faixa ao litoral do oeste daquele território. Então os ingleses pretendiam invadir e chegar até o Pacífico, né? E essa invasão foi feita no longo dos próximos 150, 180 anos. E a questão era a seguinte: na Europa, aquela questão da Santa Aliança, né, europeia, ela determinava que todas as regiões aqui existentes deveriam serem, de forma perpetuamente, regiões colônias dos países da Europa. E a libertação dos países aqui americanos pelos ingleses, depois espanhóis, depois portugueses, eles se fizeram paulatinamente, e esse domínio inglês naquela região foi se estruturando de forma assim mais avançada, porque eles deram atenção à educação, à família, né? Então, já em 1612, os norte-americanos tinham a primeira universidade, a de Filadélfia, e, consequentemente, eles tiveram uma expansão cultural, né, e científica mais ordenada e com maior rapidez. Vejam vocês que somente no Brasil, aqui nós tivemos a nossa primeira universidade em 1917, né, mais precisamente na região aqui do Paraná, da sua capital, Curitiba. Então, o Brasil começou 250 anos a caminhar nessa questão cultural em relação aos norte-americanos. E isso fez com que a expansão tecnológica, científica dos Estados Unidos fosse mais avançada. Mas os Estados Unidos pretendia dominar essas regiões, tanto da América Central quanto da América do Sul, porque eles sentiam-se superiores e com condições de impedir que o avanço europeu, através da Santa Aliança, também aqui se manifestasse. Então, eles, com a sua doutrina Monroe, os Estados Unidos se viu com o direito de proteger e recolonizar a América Central e do Sul, né? E também com o seu destino manifesto, eles se impunham se dizendo que a América é dos americanos. E essa frase, América é dos americanos, até hoje está presente na cultura dos Estados Unidos. E quando um presidente brasileiro, um governante, se coloca à frente dos direitos, dos direitos assim, científico, tecnológico, e com condições de iniciar uma exploração capaz de nos dar ao Brasil e também outros países aqui representados na América do Sul,
quando se destacam algum presidente, algum governante, e que queira mostrar independência econômica, cultural, científica, tecnológica, as forças norte-americanas se apresentam e dominam através de golpes militares que vêm ocorrendo no decorrer dos 200 anos. Não sei se vocês têm conhecimento, houve aquela Operação Condor, foi um levante inglês, aliás, norte-americano, onde os países aqui da América do Sul foram submetidos ao domínio norte-americano. Então, aqui vamos ter no Brasil 4 presidentes que se destacaram defendendo os interesses brasileiros. O primeiro foi Getúlio Vargas, onde ele criou a Petrobras, que foi uma forma assim de nós dizermos independência econômica aos nossos interesses, com a criação da usina siderúrgica de Volta Redonda, e também Vargas com a criação do carro Fenemê. Ele pretendia colocar o carro brasileiro no mercado mundial, né? E também com o projeto de rasgar o Brasil de ponta a ponta por ferrovias. Isso tudo não era do gosto dos Estados Unidos, por isso que Vargas não teve como conseguir se suportar a pressão dos Estados Unidos, e que ele acabou se suicidando, né, no dia 24 de agosto de 1954. E mais tarde o presidente João Goulart, também com propostas extremamente voltadas para os interesses brasileiros, onde pretendia dar uma atenção especial à reforma agrária, com as suas reformas de base, né? E isso aí não era de bom gosto aos interesses dos Estados Unidos, porque o domínio territorial brasileiro, eles entendem que é deles, é dos Estados Unidos. Mais tarde, agora, com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tivemos um governo que teve tudo que deu certo. Colocou o Brasil na 5ª economia maior do mundo, criou com a sua estrela, né? Brilhando nos 8 anos que governou o Brasil. Ele conseguiu descobrir o pré-sal, onde nós temos uma reserva de petróleo que é superior à atual reserva de petróleo que existe no Oriente Médio. E aí, no momento em que esse pré-sal foi tomado para que ele fosse objeto de interesses dos brasileiros, esse presidente também foi vítima de ser perseguido pela mídia brasileira, desculpe, que é a grande, assim, intérprete dos interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil. A maior parte das mídias brasileiras, capitaneada pela Rede Globo, eles colocam o Brasil sempre de joelho, à mercê dos seus próprios interesses. Nenhum governo que se coloca para procurar defender os interesses nacionais, eles são imediatamente depostos, né? Com seus representantes, que nós já conhecemos todo o processo histórico que ocorreu com a queda do presidente João Goulart, com a queda do presidente Getúlio Vargas, e por agora com a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também teve como a sucessora a Dilma Rousseff, que foi outra presidente que também lutou para defender, onde ela dizia 70% do pré-sal é para educar o povo do Brasil, os estudantes brasileiros. Ela criou a Universidade Sem Fronteira, para que nossos estudantes pudessem ir lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, conhecer o melhor desenvolvimento tecnológico e depois aqui aplicar. Então, esses presidentes, como tinham propostas de libertar o Brasil desse processo de recolonizar a América do Sul e Central, eles foram destruídos, foram derrubados. Portanto, minha gente, para que os brasileiros mal informados fossem eles vítimas desse processo de golpe, então, o que aconteceu? Eles inventaram essa frase: ele é comunista e o Lula é ladrão. Com essas duas palavras, eles acabaram tirando o foco desses presidentes que realmente são responsáveis pelo interesse do povo brasileiro. Gente, se vocês gostaram, me apoiem e dão a sua contribuição. Eu tenho uma conta bancária junto ao Banco Bradesco. O meu número é 3220
Agência 3220, conta corrente 18939, dígito 1. Me apoiem e eu estarei sempre colocando frases, palavras, ideias que estejam de interesse do povo brasileiro. Muito obrigado, até a próxima. Professor Cliceu.